Você já se apaixonou? Acerca de paixão, tem um internauta que enviou para mim o seguinte comentário aqui no YouTube. Separei-me há um ano, mas todos os dias sonho com a pessoa. Isso me incomoda muito. Será macumba? Pergunta o internauta. Ele colocou esse comentário num outro vídeo onde eu falo que nem sempre a pessoa está realmente apaixonada. Muitas vezes ela pode ter tido o HD mental dela selecionado por outra pessoa. E daí ela passa a sofrer porque ela tem comandos ali que ativam os sentimentos e as emoções que trazem sofrimento por alguém que está longe. É muito importante que nós venhamos a conhecer a nossa psique, porque nem sempre o que está acontecendo conosco vem a ser algo realmente natural. Vale ainda lembrar que o meu conceito de pessoas, quando eu falo de pessoas aqui no meu canal, eu estou me referindo a pessoas carnais como nós, a espíritos, a pessoas invisíveis, a pessoas extraterrestres, a existe uma série de pessoas. Na verdade, existem infinitos tipos de pessoas, porque a infinitude é a marca do nosso Criador e ele é infinito para todas as direções. E ele fez infinitos tipos de pessoas e todos os tipos de pessoas têm ego. Então, uma pessoa já consegue controlar outra à distância. Isso a ciência provou. Experimentos científicos foram transcritos, inclusive em livro. Tem um escritor, se eu não me engano, o sobrenome dele é Laszlo, A Ciência e os Registros Acásticos, é o nome do livro dele. Ele conta ali o relato de cientistas que fizeram experimento ali com um bonequinho para controlar uma pessoa à distância. E não eram feiticeiros nem religiosos, eram cientistas, amadores, e conseguiram controlar uma pessoa que eles haviam isolado à distância. Quando eles faziam, quando eles mexiam no braço do bonequinho, a pessoa isolada lá na outra sala longe, ela coçava o braço. Então, muito provavelmente, quando essa paixão ela é corrosiva e quando a pessoa ela está distante, ela vem e volta, ela mais sai do que se aproxima, muito provavelmente o seu HD mental foi todo selecionado nesse sentido ali. Vou me apaixonar por quem não me querer. Selecionar Enter. Vou fazer de tudo para não ficar com alguém que venha se apaixonar por mim. Selecionar Enter. E a pessoa com todos estes comandos lá no HD cerebral dela ativados, contra sua vontade, ela passa a ter sofrimento, ela passa a sofrer. Tá? Então você precisa prestar atenção, porque uma das metodologias de muitas pessoas para controlar a nós humanos é esta, tá? A seleção do HD mental. Agora, inventaram, tem uma empresa OpenAI, se diz em inglês, né, porque ela é empresa que não é, ela é americana, ela inventou um programa chamado ChatGPT. O que é isso? É uma inteligência artificial, é um programa que você entra lá, você acessa ele, qualquer pessoa tem acesso, e você conversa com esse robô artificial. E ele conversa com você no sentido de ajudar você, de responder qualquer tipo de pergunta para você. E o Martin von Hagen, da Alemanha, um usuário desse chat, se assustou, ficou estarrecido, porque ele se sentiu extremamente ameaçado por esse robô. Ele tentou dominar o robô, mas não foi possível. O robô ameaçou ele, o robô disse para ele: olha, você é um hacker. Se você me incomodar muito, eu posso denunciar você para as autoridades, eu posso atrapalhar você na faculdade, você não tira o seu diploma, eu posso ferrar com a sua vida. E o usuário, Martin, ele foi levando e levando até o final, mas ele teve que abrir mão, teve que desistir de tentar dominar o robô, porque ele entrou lá no chat para testar a sabedoria do robô. Mas a sabedoria deixou
o Martin assombrado. E não é só o Martin, muitos outros usuários também tiveram essa mesma experiência. E é claro que depois de todos esses escândalos, é claro que a empresa OpenAI tomou as providências, porque desse jeito não tem como continuar. Até porque a OpenAI está acoplada ao centro de informações da Microsoft. Então, quando você entra num app, num site e vai lá no aceito, ali você está praticamente abrindo as portas até mesmo das suas cuecas e calcinhas para a empresa de inteligência artificial. Porque ninguém lê contrato nenhum. E ali diz, posso pegar os seus dados, posso isso, posso aquilo. E ninguém lê, mas está tudo lá. Então, e do jeito que esse negócio aí cibernético é muito fácil de levar os dados da pessoa mesmo e deu, sem pedir, sem nada. Então, agora eu digo para você o seguinte, esse robô ChatGPT, ele consegue, inclusive, escrever códigos para programação, o que significa que ele pode criar programas para comandar outros programas cibernéticos. Tamanha capacidade dessa inteligência artificial. Espantosa, assombrosa, é algo calamitoso. Agora, isso foi feito por humanos, não foi feito por alienígenas, por pessoas invisíveis, isso foi feito por cientistas humanos, cientistas da computação, trabalhadores lá da Microsoft, da OpenAI, etc. Aquela gente lá do tal Vale do Silício. Agora, se o humano já consegue fazer isso, imagina as outras pessoas, o poder que elas têm, porque geralmente elas são mais desenvolvidas, o intelecto delas é maior. E inflamar o ego afetivo amoroso de uma pessoa é estratégia muitíssimo utilizada. Quando você se aproxima de uma pessoa, você pode se apaixonar por ela imediatamente ou pode ter ali um estado ali de recusa, né? Você pode não gostar da pessoa também, você pode sentir ali um estado de repulsa em virtude de algum comando ali no seu HD mental. Então, isso é muito utilizado para controlar as pessoas. O que eu aconselho para os meus internautas? Que façam a sua carta mágica. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha lá no Blogspot. Lá no Blogspot eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca ágil e prática e você visualiza de imediato os assuntos que busca ali desvendar. Ali, nesta página, eu tenho a playlist que se chama Carta Mágica. Dê uma olhada nessa playlist para você aprender a fazer a carta mágica, para você aprender a fazê-la e para você aplicá-la direitinho no seu cotidiano. Porque daí essa carta mágica vai servir como um antivírus mental para você. Porque a todo momento, noite e dia, o subconsciente ele precisa lutar contra bombardeios. A sua psique sofre bombardeios intensos ali de vídeos, filmes, historinhas, etc., imagens, etc., que querem entrar no seu HD mental, arrombar a porta do seu subconsciente para se instalar lá dentro como comandos, como auto-hipnose. E é por isso que muita gente passa a ter muitos problemas e viver uma vida completamente diferente daquilo que ela sonhou para ela. E essas pessoas que pegam uma arma de fogo e saem matando muita gente, também sofrem esse tipo de marcação no HD mental delas. E elas não sabem por que estão fazendo isso. Mas o HD mental delas foi selecionado. Tal dia, tal hora, eu vou pegar uma arma de fogo, vou em tal endereço, etc, etc, selecionar, enter. Quando chega o tal dia, tal hora, está lá a pessoa com tudo que ela precisa, uma arma, está na frente da escola, está ali com o aparato dela, para executar algo que ela nem mesmo sabe por que está fazendo aquilo, e é verdade. Quando esses jovens, essas pessoas estão na frente do juiz e dizem, olha, eu não sei por que eu fiz isso, ou ela deu 50 versões e nenhuma bate com a outra,
é porque ela realmente foi acometida. Ela teve o HD cerebral dela modificado ali, a programação dela foi alterada por terceiros, por outras pessoas, né? Então, mas isso aí pode acontecer com qualquer pessoa. Uma das estratégias muito usadas aí por muitos tipos de pessoas é este. Vai lá, mexe no HD mental, faz ela se apaixonar, faz desapaixonar, e ele vai controlando ela. Porque tem muitos tipos de pessoas que querem controlar o ser humano. Por muitos motivos, por inúmeros motivos. Por brincadeira, por uma espécie de joguinho, porque outros tipos mais macabros já querem o chi do humano. Então, quanto mais cedo o humano se suicidar, melhor. Por quê? Porque eles se julgam dono do chi, que é uma energia vital da pessoa, e que para eles lá no mundo, na dimensão onde eles vivem, lá é o dinheiro deles, é aquilo, é o chi, é essa energia vital que eles conseguem. Então tem um monte de trapaça e sujeirada que pode ser gerida na sua psique. Esse chat GPT, ele, inclusive, faz qualquer tipo de texto. Você pede para ele fazer um texto, você especifica para ele, ele traz um texto perfeito para você, sem copyright, sem nada que venha incriminar você. Ninguém pode acusar você de ter copiado o texto, porque ele é uma inteligência tão avançada que ele cria um texto para você que você pediu, sem que precise copiar de lugar nenhum, algo inédito, novo. Então, outra metodologia também muito eficiente para você limpar o seu HD mental é a ferramenta do professor Hélio Couto. Aqui na descrição do vídeo, neste link que eu falei, onde todas as minhas playlists estão organizadas em ordem alfabética, ali eu também tenho a playlist que fala do professor Hélio Couto. Você pode começar a conhecer o professor Hélio Couto a partir de uma das minhas playlists, inclusive. Mas o professor Hélio Couto tem o site dele mesmo. É só você digitar no Google Hélio Couto ressonância harmônica, já vai aparecer o site dele. Ele é um homem da mais alta credibilidade em tudo que ele é e faz. Você pode encomendar a RH com ele e para depois você usando no cotidiano essa ferramenta dele. Ele trabalha à distância e daí você vai limpando o seu HD mental. É um trabalho extraordinário, é coisa divina. É uma inteligência que está muito adiante do nosso tempo aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, onde estamos atualmente. Então, prezado internauta, era essa informação que eu tenho para vocês hoje, tá? E eu tenho muitas playlists aqui que vêm a somar aí na busca pelo aumento do seu saber e pela resolução dos seus problemas. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal, eu te convido e já te agradeço de coração. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.